meus queridos aqui do canal, mais uma vez estou aqui para a glória e a honra do Senhor Jesus, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que desceu à terra quando Jesus subiu aos céus. O Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, é aquele que nos ajuda, que nos dá força para prosseguir em meio às lutas, em meio às perseguições. O Espírito Santo é aquele que nos enche de ousadia e poder de Deus para cumprir o nosso chamado aqui nessa terra. Aleluia. E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 está escrito: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia divina de que pertencemos a Deus e de que Ele cumprirá o que prometeu. Sua presença em nós demonstra a veracidade da nossa fé, prova que somos filhos de Deus e nos garante a vida eterna. Seu poder opera em nós para nos transformar, e o que estamos experimentando agora é apenas uma amostra da mudança total que experimentaremos na eternidade, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, está escrito: então quem possui o Espírito Santo se torna filho de Deus e é guiado pelo seu Espírito. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo usou a adoção para ilustrar o novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho legítimo em sua nova família. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. E da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidades de filho na família de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 ao 17 está escrito: e como filhos, nos tornamos herdeiros de Deus por Jesus, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Quem tem o Espírito Santo, a marca, o selo de Deus, anda conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, obedecendo fielmente ao seu evangelho. Essa pessoa não mente, não finge e não se exalta, mas vive na dependência de Deus, fazendo a sua vontade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito: então, quando somos batizados por Jesus Cristo com o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus e o chamamos de Pai. E é porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Um dos mais importantes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo. Possivelmente, existam ocasiões em que não sentimos que pertencemos a Deus, mas o Espírito testemunha que somos. Sua presença em nosso interior nos faz lembrar que somos e nos encoraja com o amor de Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Deixe o Espírito Santo te guiar. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina a orar da forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27 está escrito:
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo também nos ensina, nos exorta e consola. Afinal de contas, ele é o nosso consolador, aquele que nos conforta e aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele também nos dá a revelação de quem é Deus e nos dá a revelação da sua santa palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 e 11 está escrito: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o papel do Espírito Santo é nos revelar a pessoa de Cristo Jesus, é nos revelar o reino dos céus, é nos revelar a santa palavra de Deus. O Espírito Santo também é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas são uma só. E o Espírito Santo é o próprio Deus morando em mim. Então experimente ter essa intimidade com Ele e viva no sobrenatural de Deus. Compartilhe essa palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém?